Olá, buenas tardes. Olá. Entonces, yo que agradezco el convite, né, para estar aquí. Hoy por la mañana tuvimos una sustentación de un proyecto de tesis. Fue muy interesante poder participar del proyecto. Juliana, que sustentó su proyecto, va a estar acá también para hablar después. Entonces, va a haber muchas conexiones entre nuestras charlas, ¿no? Agradezco mucho a la profesora Adela por todo, ¿no? Por toda esa pequeña, pero va a ser larga trayectoria juntos ahí. Y para mí es siempre un momento muy agradable poder venir acá y trocar ideas. Yo estoy hablando con ese micrófono, no porque yo hablo bajo, pero la verdad porque ellos me pidieron para que pudiese grabar, ¿está bien? Entonces yo podría hablar un poco más alto, ¿verdad? Entonces, lo que los voy a presentar son algunas ideas, ¿no?, que vemos desarrollando en nuestro grupo, en nuestra ciudad, ¿no?, que se llama São Carlos, que es en el departamento, no, el estado de São Paulo, en Brasil, que es la región que es en el sur, ¿no?, en el sudeste del Brasil. Y ahí con una compañera, ¿no?, de trabajo, nosotros manejamos un grupo que se llama Núcleo de Estudios Afro-Brasileños de la Universidad Federal de San Carlos. Yo soy profesor ahí, ¿no?, en el Departamento de Metodología de la Enseñanza y también en el posgrado en Educación. Desde esos lugares, ¿no?, nosotros tenemos un grupo. Ese grupo hace muchos trabajos de estudios, ¿no?, investigaciones, pero también trabajos de formación de profesores, ¿no?, de distintas series. Todos trabajos que intentan pensar esta cuestión de cómo la enseñanza en todos los niveles, ¿no?, escolares puede contribuir para formar personas, ¿no?, comprometidas con la idea del combate al racismo y la discriminación, y al mismo tiempo formar profesores, então, investigadores y también profesores, ¿no?, que tengan más conocimiento sobre la propia historia y cultura africana y afro-brasileña, que es, obviamente, como acá en Colombia, en Brasil también, es central en la formación histórica de nuestros países, ¿no?, la participación africana, pero que en la historia oficial, es decir, en la historia que es contada en los libros, no es tratada de forma adecuada. Entonces, eso es un poco de lo que hacemos, ¿no?, en nuestro grupo. Y ahí, a partir de eso, entonces voy a mostrar algunas ideas de dónde surgen esas necesidades, ¿no?, de hacer ese tipo de trabajo, y algunas sugerencias mismo de trabajo que ustedes pueden, a partir de ahí, empezar a tirar los hilos, ¿no?, e incorporar en su práctica si creen que sea adecuada. Esa es un poco la intención. Entonces, hay dos partes. Una parte primera, voy a hablar un poco de por qué ese tipo de trabajo, ¿no? ¿Por qué llegamos a esa necesidad? Y después, algunas sugerencias que vinieron de esos trabajos con los profesores mismos, y las profesoras, ¿no?, que son la mayoría. Bueno, entonces es muy difícil hablar de esas cuestiones ligadas o conectadas a las relaciones étnico-raciales sin hablar de la situación en la cual esas relaciones se dan. Entonces, en Brasil, creo que también como en Colombia, hay una situación de desigualdades sociales, ¿no?, desigualdades económicas, desigualdades educativas, de acceso a los bienes materiales, pero a los bienes culturales, a salud, entre distintas poblaciones. Entonces, como en todas las partes del mundo, las poblaciones no blancas están en peor situación. ¿Cómo se puede comprobar eso, ¿no?, esa realidad? Entonces, por ejemplo, ustedes conocen, ¿no?, al índice de desarrollo humano, ¿no? Es un índice que se maneja en muchos países, ¿no? Son 183 países signatarios de ese tipo de investigación, que trata de salud, né, longevidade, né, educação e renda.
Então, é dinheiro, saúde e educação. Basicamente, que se construi esse índice. E Brasil, como um país, não? Nessa lista de 183 países, é o país número 60. Então, não está entre os primeiros, também não está entre os últimos países, não? Está mais ou menos na média. Pero, então, isso em 2005, quando foi feito essa última grande comparação. Agora vai sair outra. E vamos ver como se desenvolve isso hecho de 10 em 10 anos, não? Então, em 2005, é o 60º país. Pero, se uno empieza a mirar esses números, não, do índice de desenvolvimento humano para distintas populações que vivem em Brasil, aí a situação cambia um pouco. Então, por exemplo, quando juntamos solamente os dados que construyen el IDH de la población afro-brasileña, las personas negras, nosotros vamos a ver que ese país, constituido solamente por los afro-brasileños, sería el país 92. Entonces cae aquí 32 posiciones cuando hago ese trabajo de mirar mejor esos dados, ¿no? Cuando yo tengo apenas la población blanca en Brasil, ese país sería el 47º. Então, o que uno pode... Sim? Então, se constata que a população negra em Brasil vive em piores condições quando comparado à população branca. 32 países abaixo numa lista, né, como essa. Bueno, lo peor es que esas diferencias, ¿no? Esas desigualdades siguen aumentando. Entonces, de 95 para 2005, las diferencias aumentaron de 15 para 17%. Entonces, ahora estamos un poco ahí en expectativa para ver cómo va a ser los estudios que van a salir el año que viene, sobre cómo se comportó ese índice, ¿no? Entonces, yo podría hablar de muchos datos, pero no, yo voy a saltar eso. ¿Ven? Voy a hablar solo de algunos pocos, para que ustedes puedan comprender mejor lo que yo voy a hablar después. Porque lo que se está planteando es la necesidad de una educación que contemple la diversidad de forma a se engajar, ¿no? A se involucrar en un proceso de cambios sociales. Es eso que estamos, pero ¿qué cambios, no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos los hombres que se mueren antes de los 54 años, ¿no? 69% de la población de hombres negros se mueren antes de 54 años. En comparación a de hombres blancos, 45%. Sí, hay muchas explicaciones. Por ejemplo, ¿no? 25% de las muertes de personas negras, ¿no?, fueron originadas por causas externas, accidentes o la violencia mismo, asesinatos, ¿no? Cuando yo tengo la población blanca, son 16%. Então, há uma série de estudos há muitos anos tentando mapear, não, essas desigualdades e como elas se manifestam no cotidiano. Então, os homens negros têm menor expectativa de vida por uma série de questões que têm a ver com acesso à educação, saúde, renda e que vão se manifestar nesse tipo de situações de violência, não, de vulnerabilidade. Veja que los jóvenes también, cuando se estudian la situación social de los jóvenes en Brasil, es similar la situación. Entonces, por ejemplo, ¿no?, ahora salió muy reciente, pero yo todavía no tuve tiempo de actualizar, pero salió la peor situación de todos los años en que ese estudio he hecho, el año pasado en Brasil. La situación de asesinatos de jóvenes, ¿no? La peor situación de la historia.
hubo una serie de conflictos sociales en Brasil, ¿no? Y eso desencadeó en un número muchísimo alto de asesinatos de jóvenes. Bueno, esos asesinatos también tienen, como se dice allá, color, ¿no? Entonces, 54 asesinatos por cada 100.000 jóvenes en Brasil, que es una media altísima, ¿no? Es casi el triple, 3 veces más do que aquí, en Colombia. La misma idea, ¿no? En la población blanca, 39%, 39 asesinatos por cada 100.000 jóvenes, es el índice, la taja, ¿no? En la negra, 68. Entonces, para los jóvenes negros es todavía más peligroso, ¿no? Casi el doble de que los blancos. Entonces, yo podría hablar de una serie de datos de salud, pero solamente voy a mostrar más ese, ¿está bien? Es un dato muy terrible, pero es así, ¿no? Hay muchos datos sobre el peligro, ¿no?, de acceder al sistema público de salud en Brasil. Las tasas de muerte, ¿no?, la vulnerabilidad en ese sistema. Pero para las mujeres negras, esas tasas son las más altas. Es mucho más peligroso para las mujeres negras. Para que ustedes tengan una idea cómo esas cosas son tan extrañas y raras, ¿no? Fue hecho ese estudio y 5% de todas las mujeres blancas no recibieron, ¿no?, anestesia en el parto natural. Imagina. Pero las mujeres negras, el número era 11%. El doble de mujeres negras no reciben anestesia cuando tienen parto natural. Por algún motivo que uno desconoce cuál es ese motivo que lleva, ¿no?, esos médicos a pensar en que esas mujeres no necesitan. Pero es el doble. Es un número estadísticamente significativo, ¿no? Entonces, cuando tenemos ahí entonces la mortalidad de madres, por ejemplo, es la misma situación, ¿no? La mortalidad de mujeres parturientes, ¿no?, es 3 veces más grande cuando las mujeres son negras. Y ahí uno se queda, pero ¿qué hace eso, no? Entonces, eso es solo para que tenga un poco de curiosidad y conocer también los datos que hay acá en Colombia. Porque yo creo que, como en todas las partes del mundo, es muy similar la situación. Entonces, yo creo que acá también no tengo mucha esperanza que sea muy distinto, pero creo que es muy importante saber esas cosas, ¿no? Entonces, yo dije, renta, no voy a hablar de renta, pero la media del salario de los hombres negros en Brasil es la mitad de la media del salario de los hombres blancos. La mitad. Eso también para las mujeres es similar, ¿no? La media del salario de las mujeres es la mitad de los hombres en Brasil. Pero las mujeres negras es 25%. Entonces, esas desigualdades van se acumulando en las poblaciones. Por ser negro, por ser mujer, por ser indígena, por vivir en el sur, en el norte, van se acumulando, ¿no? Específicamente en la educación, que es lo que yo voy a tratar más acá. Cuando salió ese estudio, hubo muchos movimientos, ¿no?, para pensar, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Entonces, acá es el número de años que las personas estudian en Brasil, ¿eh?, la media. Y acá, el año en que nacieron. Empieza en 1929 y va hasta 1974. Entonces, la media de años de estudio de los brasileños que nacieron en 1929 era 4%. 4 años, perdón. 4 años. ¿No? Entonces, son las personas que nacieron en 1929. De la población blanca.
de la población negra, 2 años. Cuando analizamos acá los brasileños y brasileñas que nacieron en 1974, ¿no? ¿Qué tenemos? Que la media de años de escolaridad aumentó. Para la población blanca es 8 años. Y para la población negra, 6. Pero, ¿qué les llama atención en ese gráfico? Claro, no es tan llamativo. Claro, de forma general, la educación mejoró. El número de años de estudios aumentó. La diferencia entre las poblaciones no cambia, ¿no? Entonces, eso es el efecto de medidas que allá nosotros llamamos de medidas universalistas. Son medidas que son consideradas que van a beneficiar toda la población indiscriminadamente. Esas medidas beneficiaron a la población, pero no son capaces de hacer cambios estruturales entre poblaciones, ¿no? Entonces, hay toda esa situación de desigualdad que hubo muchos protestos, también toda a organización social, né, de los movimentos que son llamados de movimentos negros, la lucha por mudanças estruturales, né, en esos aspectos. Por ejemplo, hoy en Brasil hay una ley que obliga a las escuelas a enseñar história e cultura africana e afro-brasileña. ¿Por quê? Porque também se percebia, né, que não era ensinado. Então, nós éramos brasileiros, né, latino-americanos, que conhecíamos mais a história da Grécia do que, não sei, os pueblos aztecas, maias, não sabíamos absolutamente nada, mas sabíamos o nome de 30 gregos e aí vai. Quer dizer, nós temos uma enseñança que é centrada em uma parte do mundo, quer dizer, é centrada na Europa. A história da humanidade é centrada na história da Europa. Então, nesse sentido, há essa lei, e eu vou falar um pouco disso a partir daí, também, os resultados desse tipo de legislação. Bom, e aí nós nos perguntávamos, né, eu, enquanto professor de biologia, né, o que eu posso fazer nesse sentido, em minhas classes? Como um professor de biologia ou um professor de ciências naturais, não, pode contribuir para formar estudantes menos racistas, ou, se eu não quero pensar assim porque é muito forte, né, mais comprometidos com um cambio social, nesse sentido, não, de superar as desigualdades. Então, aí começam um pouco nossas reflexões, que vão a chegar aí às coisas que hemos escrito, os materiais que hemos produzido, os cursos, não? Então, para nós a ciência, não? As ciências naturais, as ciências sociais, não? São muito importantes. Então, em nenhum momento decimos que não é importante ensinar ciências. É muito importante. E assim como muitos autores dizem, né, que as ciências são a empreitada, né, humana talvez mais importante em termos de cambios, não? De cambios ambientais, de cambios também das relações sociais, né? Todos os produtos da ciência tiveram cambios muito importantes nas populações humanas. Se nós temos aí os últimos 300 anos, esses cambios foram responsáveis, por exemplo, não, por el cambio del clima mundial, el aumento de la temperatura mundial, el aumento de la temperatura de los océanos, não? Então são cambios extremos, não? Muitos de ellos têm sua relação direta na ciência, nas novas formas de produção material, tudo isso, né? Então é muito importante. Ao mesmo tempo, algo que pensávamos era, em um momento, a mim, eu me questionava, pero
ensinar ciências naturais, não ensinar biologia, é algo totalmente neutro. Não há relação com essas temáticas, porque eu ensino isso, que não tem nada a ver com identidade, não tem nada a ver com racismo, não tem nada a ver com isso. Então, eu não posso fazer um trabalho interessante nessa área, porque o que eu ensino não tem nada a ver com isso. Encontrando tantos colegas, tantos companheiros que pensavam assim, então, eu comecei um processo de reflexão sobre isso, sobre meu trabalho como professor de biologia. Então, a ciência é tão importante. Será que a ciência não tem uma relação com nossa identidade, com a forma por la qual construímos nossa identidade? Será que a ciência ajuda a construir a identidade? Atrapalha? Não? Isso é um pouco do que pensávamos. E a identidade tem essa relação entre eu e o outro, não? A identidade é construída a partir dessas relações. O que eu penso sobre mim mesmo, né? O que o outro pensa. O que eu penso de mim mesmo é convergente, é divergente do que o outro pensa. Então, sempre nossa identidade é construída assim, não? E os conhecimentos que nós outros temos e nossa visão de mundo interferem nessa construção, certo? Desta forma, os conhecimentos que temos, nossa visão de mundo que é criada nesses conhecimentos, ajuda a criar formas de interpretação da realidade. Ao mesmo tempo, nós somos levados a pensar a que grupos pertencemos. É isso? Pertencemos. Não? Então, imagínate, uma situação bem comum. Há uma pessoa com sua pele oscura, seu cabelo crespo, né, enrolado, não? Su nariz larga. Eu sou loiro, eu sou branco. Eu poderia pensar isso. Eu sou branco. Pero aí eu passo aí a la vuelta, meu amigo. E aí, acá, aí negrito, acá diz, no Brasil diriam, aí negão. Ei, negão. Não. Eu não sou, sou branco. Não, tu não eres. Não, eu sou. Não eres. Quer dizer, a identidade tem que ver com isso, entende? Com os grupos a que pertencemos ou aos grupos que os outros pensam que nós outros pertencemos ou a que os outros dizem que nós outros não pertencemos. Então, nisso vai se construindo nossa identidade. De forma assim general, certo? Só para uma aproximação. Aí é muito mais complexo que isso, obviamente. Pero a ciência interfere nisso? Pode a ciência contribuir um pouco a pensar essas coisas, não? De como esses construtos são hechos, como os conhecimentos que nós estudamos podem contribuir para esse tipo de processo? Então, é sobre isso que eu trabalho, né? Eu penso um pouco sobre isso. Né? E a educação científica, então, que diz que a ciência é parte da educação como um todo. Então, não está fora de uma educação para a cidadania, de uma educação para a justiça social, não? Então, não está fora disso. Por exemplo, no Brasil se diz que a ciência, ou a enseñanza de las ciencias, é uma forma de inserir os cidadãos em uma determinada cultura que é a cultura científica, que pode permitir a tomada de decisões e desenvolvimento, né, de interesse pela prática científica. E quando uno passa a prestar atenção nessas coisas, é impressionante, pero há menções à ciência em quase todo. Então, esse é um shampoo, só? Shampoo. Está bem. ¿Es para todos? Ah, bien. Qué bueno. Felicitaciones. Sí. Está bien, sin discriminaciones. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ah, ese ya.
Claro. ¿Ustedes quieren que continúe? Está bien. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que sea, es bobo. Bobo se dice, no? Es tonto, está bien. Pero dice mucho, ¿no? Uno va a una farmacia y te compra un shampoo, un crema de enjuague con DNA vegetal. Entonces, es lo que está escrito acá, ¿no? Seda DNA vegetal. Ya incluso hay acá símbolo, que es el símbolo de la dupla hélice, ¿no? De la molécula del DNA. Muy bien. Ahí yo compro, lavo el pelo. Y yo pienso, ¿pero hay DNA en eso? ¿Hay DNA en ese shampoo? ¿El DNA del shampoo entra en mi pelo? Pero el DNA de los vegetales es distinto de los animales. Entonces hay muchas, ¿no? ¿Qué es el DNA vegetal? ¿Es de un vegetal, de una planta, de otra planta, de todas las plantas? ¿Qué yo pienso, no? Que para 90% de la población eso no importa. No les van a cuestionar por eso. Mismo, no saben ni qué es bien el DNA, ácido desoxirribonucleico. Pero ¿por qué una persona que es un expert en vendas usaría eso? Por la publicidad, porque piensa que le va a servir. Claro, ¿por qué va a servir? Porque es publicidad engañosa, porque no informa, uno no sabe. Ah. ¿Oi? Claro. ¿Y qué eso pasa para las personas? Una cierta idea de, si es científico, puede ser que sea bueno, ¿no? Los científicos hacen cosas que son avanzadas, son buenas, favorables, ¿no? Entonces, no sé bien qué es el DNA vegetal. Existe ahí en ese que no existe. Ese no tiene. Si uno va a sacar y ver si no existe, no hay. Exactamente. Entonces, la idea de que la ciencia trae un determinado estatus, y ese estatus es bueno y sirve para la venta. Entonces ahí uno comienza a se quedar un poco más la pulga atrás de la oreja, ¿dicen eso? La pulga, no. La pulga atrás de la oreja no dice isso acá, ¿no? No, tá. Uno se queda más atento a ese tipo de cosas. Porque si esos tipos que hacen propaganda, ¿no? Publicidad, utilizan ese tipo de ganchos, es porque la población tiene esa tendencia. Esa tendencia a que la imagen de un científico te trae cierta status, esperanza, seguridad. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo siempre cuestiono, ¿no? Con nuestros... Ahí es la propaganda de un dentrífico, ¿no? Dentrífico. Y ahí tienen esas señoras que sonríen, ¿no? Con su jaleco, bata, ¿no? Con su bata. Y ahí hay unos números ahí, doutor algo, ¿no? Yo dudo quién es la persona que va a entrar ahí en la internet y poner ese número para ver si es verdad eso. Claro, nadie va a hacer eso. Pero no les importa eso. Porque es la simple imagen de esa tipa con su bata diciendo, ya te da una cierta me gusta ese dentrífico.
debe ser muy bueno. Ella lo recomienda, pero ellos pagaron a ella para que lo recomendara, ¿entiendes? Bueno, entonces voy a hablar un poco de eso, de unos ejemplos y posibilidades de pensar, ¿no?, que hay relaciones entre el conocimiento producido por las ciencias naturales y la forma por la cual construimos nuestra identidad. Pero ya hablé un poco de la discriminación, voy a pular esa parte. Entonces, la primera cosa que hemos percibido, ¿no?, y que es importante para pensar para una persona que enseña ciencias, es tener mucho cuidado con la idea de que las ciencias son neutras y que la producción del conocimiento científico no está, digamos, conectada con los prejuicios y la visión de mundo que se tiene en una determinada época. Para un profesor de ciencias, ¿no?, para una profesora de ciencias que no está atento en eso, tiene mucha posibilidad de que enseñe de determinada forma que va a... Gracias, amiga. No, gracias. No. Sí, ¿no? Ya he tomado mucho. Ya tuve mucho. ¿Ves cómo yo hablo? Son 3 o 4 ya, desde hace 15 minutos. Entonces, cuando uno se queda como atento a eso, pero yo enseño ciencias como si ese conocimiento fuese puro, como si no tuviera influencias de ese contexto cultural. Entonces, voy a dar algunos ejemplos para que ustedes vean cómo es difícil eso. Algunos son más históricos, otros son más recientes, para ver cómo no existe esa neutralidad. Todo conocimiento que es producido en base a las visiones que están presentes en ese momento, y las tensiones políticas y las fuerzas de poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gusta ese, o Leeuwenhoek, ¿no? Cuando una profesora de ciencias, en algún momento tuvo que hablar de Leeuwenhoek porque él inventó el microscopio, ¿no? Los primeros microscopios. Entonces, uno acaba teniendo que hablar de eso, ¿no? Y uno podría pensar, qué cosa más pura, ¿no?, más neutra, que no tiene ninguna influencia. El tipo inventó un microscopio. Al mismo tiempo, cuando él inventó el microscopio, él tuvo oportunidad de hacer algo que no se podía hacer antes, que era mirar adentro de esas estructuras que son minúsculas, ¿no?, que no se puede ver a olho nu, como se dice, a ojo desnudo, no se dice así. Sí, también. Es bonita expresión. Al ojo desnudo. Entonces, él fez eso, ¿no?, lo hizo eso muchas veces. ¿A dónde fue mirar? ¿A dónde fue mirar? ¿No? Entonces, el Leeuwenhoek. En esa época, una de las cosas que estaba siendo discutida en el siglo XVII, ¿no?, era el papel del masculino y del femenino en la concepción, ¿no? ¿Quién determina la conservación de la vida? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién tiene una participación más importante? Entonces, era un debate de la época, ¿no? Entonces, Leeuwenhoek tenía ahora un triunfo, ¿no? La oportunidad de mirar adentro de los espermas, claro, del líquido seminal. Entonces, él hizo muchos dibujos de espermatozoides, ¿no?, que él se iba a llamar de animalúnculos, de varias especies, ¿no? Pero ¿qué fue capaz Leeuwenhoek de hacer? De ver adentro de esas estructuras. Pero lo que en esa época, o sea, como no era tan definido el microscopio, entonces pensaban eso, que había un hombrecito pequeñito allá o una mujer, entonces pues ahí ya viene un problema que afecta a la sociedad en ese momento.
¿sí? Porque está el aparato que descubre algo, pero no completamente cierto, lo que está observando. Ahí la observación está cargada de teoría, y digamos toda la observación no es neutra, está cargada de lo que ya está construido en ese escenario. Porque lo estaban viendo y se estaba viendo. Claro. Sí, con toda un poca definición, fue capaz de ver ese minúsculo hombrecito, el homúnculo, ¿no? Cargado de esos ideas. Pero ¿a qué sirvió eso? ¿A comprobar qué? ¿O qué? Claro. Pero sí estaba de todas maneras, bueno, errado en el sentido de que se pensaba que él llevaba en su espermatozoide ya el músculo, que llevaba que implantaba, pero ya completo. Ya, sí, no la fecundación en el óvulo, sino que ya iba ahí fue el error. Claro, la idea de que quien transmitía la vida era el hombre, era responsable por la transmisión de la vida. ¿Qué hacía la mujer o la fêmea? Era el receptáculo. Entonces la parte activa del proceso era masculina. La parte pasiva, ¿no? El óvulo sería bueno, que recibiera el homúnculo, que se desarrollaría ahí adentro de ese homúnculo, ¿no? Entonces uno puede ver, bueno, antes de eso, ¿no? Hoy hay investigaciones sobre cómo se enseña la concepción en los cursos de biología, ¿no? En las clases de biología, perdóname, en la enseñanza básica, ¿no? Y todavía hay esta idea de que el espermatozoide es el activo. El espermatozoide nada durante muchos milímetros para llegar hasta el óvulo. Ellos tienen una competencia, ¿no? Se imputan, ¿no? Para ver quién llega primero en el óvulo. ¿Cuál es el papel del óvulo? Es poquísimo. El óvulo es como penetrado por el espermatozoide, que pone sus genes, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa, no? Cuando uno estudia biología del desarrollo, ¿no? El espermatozoide no tiene que nadar ni grandes distancias, ¿cierto? Es imposible, sería eso. Un espermatozoide de una estructura de 0,01 milímetro, ¿no? Claro que hay cuando hay la eyaculación, el líquido ¿no? Preenche todos los canales, ¿no? Internos, y ese líquido llega a los óvulos que están ahí, ¿no? Se va a hacer una fecundación directa, ¿no? Llega ahí. Entonces hay un pequeñísimo espacio donde los espermatozoides nadan. Cuando el primer espermatozoide toca la membrana celular del óvulo, hay un proceso que dispara una serie de procesos que son controlados por el óvulo. La primera cosa que el óvulo hace, cuando toca el espermatozoide, una despolarización de la membrana que da un choque, una electricidad en el medio. Eso hace que todos los espermatozoides se queden como parados, ¿no? Paralelo a ese proceso, hay una que allá se llama membrana pelúcida, no sé cómo se dice aquí. ¿No? Entonces hay una creación de una barrera, ¿no? De líquido que encierra el óvulo. Al mismo tiempo, el óvulo manda unos lisosomos que van a disolver el espermatozoide. Van a disolver totalmente el espermatozoide. Só vai quedar el DNA. Solamente ninguna proteína del espermatozoide entra en el óvulo. Entonces, ves como el óvulo, en esta visión, sería mucho más activo, ¿no? Cuando yo digo eso en las clases, pero el óvulo disuelve, destruye el espermatozoide. Oh, óvulo malo, ¿no? Es otra forma de enseñar, ¿no? De esa forma del óvulo es bueno, ven, aí os espermatozoides vienen. Es totalmente distinto, ¿no? Hay electricidad, muchas cosas, ¿no? Entonces, essa visão, ¿no? Que tuvo que ver com a própria criação do conhecimento científico no momento, ela todavia sigue presente. Mesmo que a ciência avançou nesse sentido de compreender esses processos, ¿no? Entonces, sempre há influências do contexto externo na produção científica, ¿no? Sempre há influências. Ao mesmo tempo, sempre há influências
da produção científica no contexto externo, quer dizer, na própria sociedade. Imaginate naquela época, não, de positivismo, do crescimento da ciência e da necessidade de ganhar status, não? Então, essa época foi muito importante nesse sentido. Então, exemplos mais recentes mostram isso, não? Como todavia no campo das ciências há discriminações de gênero, não? Es o caso de Rosalind Franklin. Conhecem então? Também. E é interessante isso porque não. De qualquer forma, é interessante esse exemplo porque ela trabalhava com estudos de cristales e raios X, não? Então, ella hizo una serie de estudios que fueron emprestados, ¿no? Lo tomaron emprestados el James Watson y el Crick, ¿no? Y a partir de ese empréstimo, ¿no? Que uno podría llamar más de un robo, ¿no? Esos llegaron a la estructura del DNA y nunca dieron el crédito para ello, ¿no? Que se murió antes de que fuera esa historia viniera. Y mismo, yo creo que mismo que no hubiera pasado eso, difícilmente ella iba a tener poder para llegar a esa, ¿no? Ellos ganaron el premio Nobel. Y entonces todavía sigue esa discusión, ¿no? El papel de la mujer en la enseñanza, en las ciencias, perdóname. Entonces hay muchos grupos de cientistas feministas, ¿no? Que dicen que la ciencia es androcéntrica. Entonces hay muchas cosas ahí para... Hace todo un relato del tema de Rosalind Franklin, y él dice que lo que pasa es que así ella hubiera trabajado, ella no tenía la teoría, o sea que no, esa era su justificación, ¿sí? Claro. Para excluirla, o sea, el mismo historiador, digamos, analiza y dice, no, por más que es cierto que hubiese hecho muchos estudios, como ella no tenía una estructura, cierto, teórica, entonces esos datos no los podía colocar en ninguna parte. Entonces, pues, ella no fue autora. Exacto. Pero, perdón, sobre eso, incluso hace unos 2 o 3 años, sobre el papel de la mujer, sacaron las 10 científicas del mundo a través de la historia. Creo que fueron 10. ¿Cierto? O sea, viene lento, ¿no? Este reconocimiento del papel de la mujer. Lento, pero hay un avance, ¿no? Es eso. Pero lo que la profesora dela pone es muy importante, ¿no? Existen estructuras de pensamiento que son así compartidas, ¿no? Y que dicen qué es válido, quién puede, quién no puede producir conocimiento. Entonces, por ejemplo, esa idea no tenía la teoría. Ella solo tenía solamente los hechos, los estudios. Esse mesmo argumento, por exemplo, é utilizado para dizer, no mundo antigo, que era ciência, que não era ciência, ou o que hoje é ciência, que não é ciência, o que é como saber popular, então não é científico. Então, por exemplo, na história da engenharia, não? Por trás está toda a parte geométrica, não? A engenharia, sem a geometria não existe. Y la geometría es atribuida a los griegos. Los griegos inventaron la geometría, pero los africanos, ¿no? Los egipcios hacían estructuras geométricas con 150 metros de altura, pero no tenían la teoría. ¿Entiendes? Es como uno tiene la práctica, pero no tiene la teoría. Entonces no tiene estatus, ¿no? Es muy peligroso el discurso. Entonces, que nosotros percibimos, ¿no? Que ese tipo de... que al no pensar esas cosas, ¿no? No tentar, no comprender bien cómo la ciencia está relacionada con la sociedad y esa relación que es de dupla mano, ¿no? Uno pierde. Entre los profesores de biología, es difícil aquellos profesores que conozcan bien el origen de la diversidad humana. No tiene mucho concepto formado sobre eso. ¿Cómo surgió la diversidad que existe hoy?
Isso pode fazer com que determinados mitos, não? Que sustentam estereótipos e prejuízos não sejam quebrados. Eu disse esse dos espermatozoides. Quer dizer, o fato de uno não estudar isso de uma determinada forma, quer dizer, de uma forma mais crítica, hace que esses mitos da passividade feminina e da atividade masculina sigam existindo. Mesmo que o conhecimento que se tem hoje é contrário a isso. Se queda isso como uma tradição, não? E uma coisa que é muito importante, né, que são os impactos sociais que teorias científicas têm na formação das ideias sobre eu, sobre o outro, que são construídas a cada dia, não? E por isso a educação científica tem um papel muito importante. Então, eu não vou falar disso, ok? Pero a Juliana vai, né? Eu creio que ela vai. Então, entender, por exemplo, a criação do conceito de raças, tudo ajuda a entender como a ciência também produz conhecimentos que levaram a coisas muito malas, não? Pero ella vai falar disso, então vou pular. Como a mídia utiliza as ciências em determinados términos para a discussão de assuntos que são sociais, não? Por exemplo, não? Que é a beleza? Que é a juventude? Quais são os ideais de quem é bello, quem não é bello? E como conceitos científicos adentram esses tipos de discussões, não? Bueno, aqui o Darwin, não? Em Brasil, uma discussão muito ações afirmativas, não? Sobre cotas, né? Sobre cupos em las carreiras, e que a biologia foi muito utilizada para ser em contra essas discussões. ¿No? Bueno, e as muitas possibilidades de relações sociais tão controversas que existem hoje, não? Bueno, se vocês assistiram uma película que se chama Gattaca mesmo, não? Que era assim, 98, eu creio, 90 algo assim, e que uma sociedade que não haveria mais, ou haveria pouca reprodução sexuada, não? Que seria mais hecho todo in vitro, com a eleição de los espermatozoides, los huevos, los mejores embriones, não? Então, parecia chocante aquilo, não? E não há tanto, são nos anos 90. Isso já existia no passado, não? Você pensava Ray Bradbury, né? Tantas histórias sobre isso, não? Pero agora é totalmente possível, pero não é que é totalmente possível, já é hecho. Em Brasil, ellos hacen isso. Então, que se chama eleição genética de embriones. Então, uno deseja que seu filho, por exemplo, tenha olhos claros. Pero há que ser possível isso na família. Há famílias que não é possível, certo? Não é a possibilidade, ou senão há que aceder a outras instâncias, não? A la fé, dos vecinos, tudo. Pero quando existe, Si tu hijo se parece a ti, es un problema genético. Pero si se parece entre sí, es un problema ecológico. Ecológico, exato. Então, eles fazem o quê? Essa aqui é a coisa, não? Eles fazem uma série de inseminações, de concepções, 30, 40, 50, 60 embriones. Depois fazem os exames para selecionar desses embriones os que têm as características. E implantam esses embriones. Então, você vê as implicações éticas que há, não? De tudo isso. Pero não é algo assim de, pero quando passe. Não, já está passando. E as pessoas... Como? En el deporte, exato. E não é algo assim que uno que tem plata, que tem dinheiro, faz isso. E uno só vai se enterar depois de 20 anos, 10 anos. Não existe uma legislação que vai ser prévia a isso. Essa é a realidade social, não? Então, por exemplo, pensando na ensinança, né, das ciências,
se dice que nosotros, enseñando ciencias, deberíamos ir más allá de la transmisión de contenidos científicos, ¿no? Quer dizer, aproximar a natureza do conhecimento científico e as práticas das ciências naturais. Enfatizar relações entre ciência, tecnologia e ambiente. Essas são as bases, não, de quase tudo que é escrito sobre a ensinança da ciência concorda com isso, não? Que deveria ser feito isso. E eu creio que esse campo de discussões é muito rico para ser esse tipo de trabalho entre ciência, tecnologia, sociedade, não? E ambiente. Então, por exemplo, um trabalho que hicimos com análise da mídia. Se percebe, não? E os estudantes, em pouco tempo, trabalhando com esses materiais, não? E tendo um pouco de orientação, começam a perceber como a mídia usa, né, os conhecimentos científicos em base política e ideológica, não? Que a transmissão de determinismos, não? Que tem a ver com raça, com gênero e idade. Então, esses determinismos biológicos são essas ideias, não? Que a ciência explicaria as relações sociais. E que determinados comportamentos não são culturais, são geneticamente determinados. Então, não podem ser cambiados facilmente, não? Por exemplo, nós estudamos essas revistas que são para chicas. A Ragazza tem acá, não? Capricho. Há revistas que são especificamente para chicas, que vêm com testes. Mi namorado, mi novio es... Tem isso? Bem, todas as partes do mundo tem, não é possível que não é. Que são as versões junior, não? De Cosmopolitan, por exemplo. É a mesma ideia, só que para chicas. Oi? Nós somos lá já no... E como esses materiais refuerzam muito os estereótipos, não? E hasta criam novos. Depois eu vou mostrar umas aí, novos tipos de estereótipos, não? Pero, por exemplo, encontrávamos assim, como uma investigação em Suíça provou que os homens que são nascidos de determinada maneira são amantes mais calientes, pero são mais suscetíveis ao caráter baixo, algo assim. Quer dizer, se vão criando assim ideias de que alguns comportamentos, não, que têm a ver com as relações sexuais de gênero, não? Afetivos sexuais, são geneticamente determinados. E que algumas características podem identificar os tipos que servem para isso, os que servem para ser amigos, como as características de deixos que servem para ser amigos não são de los que servem para ser como amantes, assim. Então, como isso cria uma ideia de quem pode, quem não pode ser novio, quem deve, quem não deve. Isso baseado em caracteres assim fisiológicos, fisiológicos. Então, vendo essa, que maravilha. Então, era assim, é uma revista de divulgação científica, não? No caso é do Brasil, não? Eles traduzem para várias línguas, não? Então, a investigação, cérebro de gays é como o de las mujeres. O cérebro de um homem gay é mais parecido com ele de uma mulher do que com ele de um homem heterossexual. É o que é mostrado. Aí entra. Eles fazem uma estardalhaço, sim, sensacionalismo, assim, não? Uma ideia. Põem uma ideia que é muito controversa. E aí depois é o que mostra um estudo feito em Suécia. E apresentar, parece bueno, na Suécia são todos bonitos, assim, não? Que é revelado as provas mais sólidas até hoje de que a sexualidade não é uma opção, sim, uma característica biológica. E aí tem aquela figura
que é reveladora, não é? Miren essa figura. A partir de esta, todo está claro, não? Claro, obviamente, uno mira essa figura e não entende absolutamente nada. Quer dizer, a figura serve solamente para homem heterossexual, amígdala. Mulher heterossexual. Homem homossexual e mulher homossexual. Aí a amígdala esquerda, a amígdala direita, vai de rojo a amarillo. Entende? É como a pasta dentrífico. Dentrífico, né? Só para dar um certo caráter científico a uma ideia. Essa coisa de uno mira aí estão umas imagens do cérebro. Pode que seja, não? Claro, em um contexto, por exemplo, em nosso país, não, da violência contra homossexuais que é extrema, são milhares de assassinatos todos os anos, não? Um contexto que genera mais desumanização, não? E agravamento das situações, não? Então é isso. Apesar que há pessoas que veem isso como uma... Isso que eu quero dizer, isso não está fora das discussões que são morais de determinado momento. Porque uns grupos veem isso como uma certa redenção de los homossexuais, entende? Então, eles não têm culpa. São enfermos. Essa é uma forma de mirar para isso, entende? É muito complexo isso, né? Parece um chiste seríssimo, não? E claro que isso vai para outros campos. Acá vou tentar ser rápido, mas as diferenças entre... Esse é um chiste, obviamente, não? As diferenças... Uno saca fotos depois e eu apareço, o professor dijo que o cérebro da mulher e o cérebro do homem, diferenças. Aí diz que aqui está generador de dolor de cabeça. E aí está sexo, não? Acá, memória para telenovelas. E ali também sexo. Esta área pequena. Diferença entre querer, não, e necessitar. É bem chiquito. Capacidade para escutar a mulher. É chiquito. E aí vai, não? Você vai nesse sentido. Então, que isso concretiza, não? Essa série de ideias que existem na população, das diferenças entre homens e mulheres, ao mesmo tempo uma ideia de que alguma parte dessas diferenças são biológicas, e é claro, isso é um chiste, né? Pero só é chiste porque existe isso antes, não? Essas ideias que já são preexistentes, não? Esse é talento para limpar a casa. Es pequeño. Bueno, voy a poner eso. ¿Oi? Um jornal. Era uma charge, né? Bueno, há uma revista em Brasil que esta é uma série histórica impressionante. Mais de 20 anos, todo ano sai uma dessas. A ciência do sexo, homem e mulher, outras diferenças, não? Então, é um assunto que chama a atenção das pessoas, porque por isso eles mantêm esse tipo de... Não? Solamente esta, para que, como muitas mulheres, não homenageiem. Finalmente, a ciência entendeu a mulher. Quer dizer, nadie pudo, pero a ciência finalmente sim. Uma revolução cambia quase tudo na forma como a medicina trata o corpo feminino. Então, há fundo científico, não? Claro, essa coisa del corpo feminino, diferenças masculinas, mas ao mesmo tempo, enfim, alguém compreendeu a mulher, né? Que é essa ideia que já está presente, né? Então, eles utilizam isso. Bueno, então, eu dei uns exemplos, não? Exemplos aí que tem que ver com relação de gênero também, não? Mas é um pouco
partindo dessas premissas, ¿no? De que la ciencia es importante y la forma como la ciencia es planteada en la sociedad interfiere en nuestras identidades, porque construyen ideas sobre qué es ser hombre, qué es ser mujer, que no es, ¿entendés? Que no ser hombre, no ser mujer, qué es ser blanco, qué es ser negro, qué es ser bonito, ser feo, todo eso son construidos en esos contextos. Y ahí trabajamos con los profesores y profesoras no sentido de, bueno, entonces, ¿qué tipos de cosas podemos hacer con nuestros estudiantes para chamar a atenção desses aspectos e trabalhar um pouco isso de forma mais aprofundada? Então, são contenidos, não? São contenidos mesmo, conceitos científicos, teorias que podemos abordar, são posturas também, quer dizer, formas de trabalho e também procedimentos, atividades. Vou mostrar alguns. Em algum momento vou parar, porque... eu teria muitíssimos, pero... Você acha que é melhor parar e fazer as perguntas ou vai continuar? Vocês preferem que eu pare em um determinado momento aí abre para perguntas ou eu vou falando as perguntas vão? Tá. Então, são muitíssimas, não? Essas são as coisas que nós hemos escrito, está todo em letra minúscula, não espero que leiam. Esta acá, esta é importante, não. Depois podem ver nos textos que escrevimos, não? Pero a partir desse levantamento de trabalhos de professores, aí hicimos algumas sistematizações. E vou mostrar algumas. Por exemplo, não? Que por meio de los contenidos de las ciencias naturales, nós podemos superar determinados estereótipos e valorizar a diversidade. Uma ideia delas. E muitas atividades que os professores pensaram têm a ver com isso. Então, nós podemos estudar determinadas coisas para superar determinados estereótipos. Muito bem. Então, aí algumas ideias. Eu vou falar desse aqui, ó. Que é algo recente, tem que ver com a questão racial, mas um pouco mais... Então, essa imagem aqui é de uma película coreana que se chama Mi Novio es Tipo B. Por los grupos sanguíneos, tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O, ¿no? O zero, não sei. Então, o tipo sanguíneo de uma pessoa em Japão, em Coreia, pode ser muito importante em seu sucesso social, não? Então, aí, eu não traduzo, não? Mas existe uma série de situações sociais que são condicionadas por el tipo sanguíneo que principalmente os homens têm. Para que vocês tenham uma ideia, não? Os homens tipo B são, em Coreia do Sul, não? São as pessoas que têm a pior situação social. Eles têm dificuldade de estabelecer famílias. Então, existem casas como de auxílio, casas de auxílio para viver, não? Homens tipo B. E aí, espera, como se chegou a esta maravilha, né, da modernidade? Então, em 1927, em Japão, foi feito um estudo científico mesmo foi feito pela universidade, não? No campo era genética e psicologia. E algo que Juliana vai falar um pouco melhor aí, não? Essas relações entre genética e psicologia. Se o tipo sanguíneo tinha influências sobre o caráter. 1927. Obviamente, eles chegaram a algumas conclusões, apontaram algumas tendências, sim, pero todo aquilo que hoje se chamaria pseudociência, não? Pero o que passa é que, independente de las ciências haverem superado essas ideias se quedaram na população. E se criou um mito social sobre isso, não? E aí se chega a esse tipo de situação, em que eles são obrigados, não? A criar, por exemplo, uma película para tentar amenizar um pouco essa ideia na população. Então, que o tipo A seria paciente, pontual e reservado. O B era criativo, flexível
pero olvidadito, irresponsável e egoísta. E tendo isso em mente, então as mulheres preferem evitá-los do tipo B. Não é maravilhoso? O mundo. Quer dizer, então, uma proteína que tem distintas formas que se queda em la membrana celular de los eritrócitos, no, las células rojas, que tiene que ver con el tipo ser gallina, con personalidad. ¿Cómo es posible una molécula en un eritrócito interferir si una persona tiene un carácter u otro? Entonces, isso que ellos apuntam los profesores, que uno pode estudar determinadas coisas e isso pode levar as pessoas a compreender que isso é uma idiotice. Pero se uno não sabe absolutamente nada de como se criam os grupos sanguíneos, não tem essa capacidade autônoma de chegar aí. Então, o professor de biologia podia ajudar nesse sentido, identificar esse tipo de situação e fazer um trabalho. Claro, é um mito. Superar esses mitos que generam prejuízos e preconceitos, né? Ou discriminação. Então, é muito atual isso. É muito atual. Esse de los bebês geneticamente modificados. Então, se empezou a falar mais disso, não? Ok. Claro, então, eles dizem que esse conhecimento então, é muito importante que as pessoas tenham acesso a determinados conhecimentos. Pero conhecimento é distinto da informação. Uno tem uma informação, como aquela imagem, né, do cérebro. Essa informação não genera nenhum tipo de conhecimento. Ou pior, pode generar determinados estereótipos, prejuízos, né? Então, a importância que um cambio de ideia sobre para que ensinar tenha. Porque eu creio que em um determinado momento, as classes de ciências e de biologia não, eram muito vistas como para transmitir conceitos. Não? Isso, muitos conceitos, muitas informações. Pero agora, o professor, por meu contexto, não pode nunca mais em uma classe. Nunca mais uno pode mentir. Porque uno dice, um aluno hace uma questão, não sei, as partes têm determinado. Aí uno tem 8. Hay um aluno que já está com o Google. Já não é 8, está. Pero, então, voltando, se eles têm acesso a esse tipo de informação, para que uno vá a transmitir esse tipo de informação? É lógico, não é? Se eles têm isso tão facilmente, para que eu vou lá a dizer, colêmbula tem 8 patas, não sei o que tem tantos, o outro tem tantos. Pero então, para que eu vou aí? O que eu vou fazer nessas classes como professor? E isso que estão apontando um pouco, que essas discussões mostram como é possível fazer algo muito mais do que trazer informação, pero a possibilidade de criar conhecimentos que sirvam para as relações sociais, não? Para ter determinadas visões de mundo, para pensar, ser crítico, ser ativo, não? Ser cidadão nesse contexto. Então, por exemplo, estou com o Google pronto para qualquer questão. Por exemplo, então, nós sempre pensamos, e os professores sempre dizem isso, que é importante estudar por que há distintas colorações de piel. Então, nós trabalhamos com os professores, não? Esses conceitos, para que entendam, do ponto de vista das ciências, não? Como isso se passou, do ponto de vista evolutivo. Então, eles começam a compreender que para
saber uma questão assim que pareceria tão simples, né? Como um biólogo não sabe por que há distintas tonalidades de piel? Como não sabe? Pero não sabem. Isso é que eu he visto por todas as partes, porque é muito mais complexo do que parece. Quando uno intenta aplicar qualquer teoria mais simples de forma direta, acaba se equivocando. E aí, então é necessário estudar para essas coisas. Então, por exemplo, aí, em geral, quando eu hago essa pergunta, não? Esses são todos biólogos. Como se chegou a essa situação do color da pele? Então, as explicações são do ponto de vista evolutivo, certo? As populações surgiram no continente africano há como 1 milhão de anos e migraram para outras partes do mundo. Aí todo mundo com... Ok. Como era o color de pele dessas populações? Aí já se quedam um pouco, né, dúvidas. Este estado inicial generou essas distintas tonalidades que há hoje. Então, umas pessoas sempre dizem, é adaptação ao ambiente. Sim, mas o que isso significa? Que as populações que foram migrando para outras partes têm a pele de acordo com esse lugar. Mas como passa isso? Se uno se queda num lugar que seja muito de intensidade luminosa, uno se queda mais oscuro, seu hijo se queda mais oscuro, o outro. Isso seria o quê? Isso seria o lamarquismo, não? ¿Se acuerdan del lamarquismo? La transmisión de los caracteres heredados. Pero no pasa eso, ¿no? Entonces, bueno, siendo corto acá. Entonces, hay que entender dos cosas que pasaron a lo largo de la evolución. No tiene que ver con cáncer de piel. Porque la mayor parte de las personas piensan en eso. Onde há muita intensidade luminosa, a piel clara, não? Tem mais câncer de piel, e é verdade isso, não? Então, as populações foram ficando com pieles oscuras nesses lugares. Mas é difícil explicar como passa. Porque o câncer de piel sempre se manifesta quando a pessoa já é adulta, como 30, 35 ou 36 anos. E nessa época, 1 milhão de anos antes, já tinha havido 8 hijos. Quer dizer, nunca o câncer de pele ia generar esse câmbio evolutivo. Então, tentando ser curto de verdade, há que entender duas coisas. O papel do ácido fólico em el embarazo e da vitamina D. Então, são dois sistemas bioquímicos que interagem e que ao largo da história ativa hicieron esse processo. Então, não vou explicar tudo acá, tá? Depois vocês podem no Google. Pero é muito mais complicado do que pareceria, não? A princípio, entender isso. Então, trabalhamos esse tipo de coisa. Que é o que hace com que a piel, não? De uma pessoa seja mais oscura do que a outra. Quais são os genes que interferem nisso? Que são os mesmos genes. As pessoas têm os mesmos genes, só que os genes se expressam de forma distintas. Então, naquele mesmo sentido, de mostrar que o color da pele não tem nenhuma relação com nenhuma capacidade intelectual. Mas vamos a fundo nisso, não? Para que possam compreender de verdade nisso. Então, hablamos de bioquímica todos com os professores, não? Porque aí, quando o professor compreende isso, ele começa a trabalhar isso em suas classes de outra forma, não? Está muito mais tranquilo para trabalhar isso. Tem mais segurança. Porque os estudantes não vamos chegar nisso com os estudantes, na maior parte das vezes. Bueno, outra coisa que trabalhamos aí é a participação de africanos, não, do próprio continente, descendentes, no desenvolvimento científico mundial. Quando eu falo isso muitas vezes, não, há pessoas que, como? Quer dizer, como se não houvesse participação africana no desenvolvimento científico, não? E aí vamos a trabalhar então alguns conceitos um pouco nesse sentido. Então, por exemplo, não?
para vocês verem, às vezes é um trabalho muito simples, pero no fundo tem uma ideia de onde queremos chegar, não? Esse trabalho. Então, vou passar esse, depois vou aqui. Porque esse gráfico aqui explica um pouco como foi o processo de evolução e de migração desde o continente africano até a população de todo o planeta. Então, mostra, né, a teoria mais aceitada hoje, que é que todos os seres humanos são descendentes de grupos africanos, não? Que a partir de cá migraram para outras partes do mundo. Então, que a evolução humana é unilinear, que só tem uma origem. Porque havia, alguns anos atrás, pessoas que defendiam no campo das ciências essa múltipla origem, pero que é desacreditada hoje. Né? Então, o que hacemos com os estudantes, por exemplo, não? Então, aí está esta foto e les perguntamos, não? Vocês têm que inventar. Então, suelten a imaginação. Inventem, livres. Quem sou eu? Hay que escrever um nome, a nacionalidade, a escolaridade, a profissão e uma biografia, né? Assim, um pouquinho assim de sua vida e uma frase. Então, em Brasil é muito comum, não? Em onde eu vivo, não? É similar em todos os lugares, não? O nome em geral é Antônio ou é José, né? E da Silva. Que é Antônio da Silva é o nome de meu padre, né? Então, que é muito parecido. São muito parecidos. Então, a nacionalidade é brasileira. A escolaridade estudou até o 4º ano. Que isso são o que os estudantes dizem, entende? A profissão, uma parte é que recoleta naranjas, em nossa região há naranjas aí, e já não há, em minha região, café, pero há caña, não? Corte de caña. Então, é naranja ou caña, ou motorista de coletivo. Então, a biografia é uma vida sofrida, pero é feliz, le gusta el samba, tiene 5 hijos ou 4, e bem, e a frase é, eu sofri, pero sou feliz. Então, é muito similar, é impressionante, né? E aí, isso mostra, não? Mostra esses estereótipos, não? Essas determinações que as pessoas pensam que ao mirar uma pessoa já é possível saber muitas coisas de ela, não? Muito bem. Aí depois de passar desse processo, não? Aí mostramos, não? Esse senhor é Cheikh Anta Diop. Ele era senegalês, ele era arqueólogo, era químico também, não? Arqueólogo, historiador e universitário. Ele era egiptólogo, estudava o Egito, não? Escreveu dezenas de livros, foi um grande historiador da história de África. Nós mostramos alguns capítulos da história general da África que foi Cheikh Anta Diop que escreveu, não? Com esses estudos arqueológicos. Ele foi o primeiro defensor da tese de que todos os seres humanos descendem de grupos africanos. E era interessante que ele, Cheikh Anta Diop, tinha uma ideia, né? Que era... Não sei. Que... saber... como era o color da piel de los egípcios antigos, não? Que foram embranquecidos, não? Ao largo da história. Se uno assiste La Múmia, o filme, a película La Múmia, que tem qual é o nome dela? A múmia é o nome de uma pessoa muito importante. Depois eu me acuerdo. É difícil lembrar nomes falando em outra língua. Não sei o que passa. Pero ves que em las películas, mesmo sendo os egípcios antigos, eles têm a pele clara, não? O que não era verdade.
Não tinham a pele clara, os egípcios antigos. Eram bem oscuros. El Sheikh Anta Diop, ele trabalhava num laboratório que era de raio X. Eles faziam datação de carbono com raios X, não? Perdão-me. Eles faziam datação de carbono radioativo. E aí, o que ele fazia? Ele recoletava a pele das múmias e quantificava a quantidade de carbono para ver a quantidade de melanina. Então, os estudantes les gusta saber essas coisas, não? E ao mesmo tempo isso cambia um pouco, não? Essa ideia de que todos os homens negros estudaram hasta a quarta série, hasta o quarto ano, são recoletadores de canha, não estudaram, são pobres, mas são felizes. Que essa não se conecta, não? E aí vamos, certo? Para muitos tipos. Esse é muito interessante que ele é Lewis Howard e Latimer, não? Ele é verdadeiro inventor da lâmpada de filamentos, da lâmpada de bulbos, não? Ele trabalhava com Thomas Edison. Ele trabalhava para Thomas Edison, em realidade. Ele escreveu um livro que era a ideia de que era possível criar um filamento se diz? Filamento de carbono e passar a eletricidade por esse filamento e aí haria calor e luz, não? Quando Thomas Edison leu esse livro, contratou a ele para a equipe. Então, eles desenvolveram, não? E desenvolveram o projeto da lâmpada. Então, não é assim como a teoria das conspirações, não é verdade? Ele tem uma estátua, esse senhor, no museu, não, em Nova York, não? Que é o museu dos pioneiros da ciência de Thomas Edison. Tem uma estátua aí. Mas nada estuda assim. Quem conhecia, não? Mesmo sendo todo claro e todo hecho, todos os dibujos têm sua firma da época. Porque trabalhava na empresa. Né? Mesmo assim, nada estuda dessa maneira, né? Bueno, aí falamos um pouco desses estudos arqueológicos, não? Para entender um pouco como esses estudos mostram que nós não conhecemos a história da humanidade. Em realidade, nós conhecemos a história da humanidade de uma única mirada. E é corta, é muito recente. Quando temos que fazer conexões, por exemplo, de 10.000 anos, aí se queda todo muito obscuro, não? Se queda tudo muito nebuloso. Então, entram os alienígenas, entram nessa história para explicar determinadas coisas, porque não somos capazes de explicar. Por quê? Porque a mirada da história é equivocada. Então, e há muitos indícios dessa equivocação. Por exemplo, isso daí, os estudos arqueológicos, a mim me encantava Indiana Jones, pero como arqueólogo, não? Vejam a mirada científica que tem. Poniam na bolsa de arena e sacando algo de ouro, não? Totalmente científico, não? E isso é muito similar, não, a tudo que foi feito. Por exemplo, na Praça da Concórdia, em França, não? No Champs-Élysées, há um obelisco que é egípcio, não? Que tem mais de 3.500 anos, esse obelisco. Pero eles roubaram em outro lugar do mundo, lo trajeron para sua terra e lo exponem no meio da principal plaza. Não é impressionante isso? Que se aceptou. Então, eu vou aí, a Equador, le roubam, aí pongo aqui lá. Por que eles fizeram isso? Porque é símbolo do status, né? Incluso status científico. Os egípcios desenvolveram tantos conhecimentos tão aprofundados que no mundo antigo, e é claro, um pouco mais recentemente, era o símbolo do máximo que se havia chegado. Mas nós estudamos assim também. Vemos o Egito como algo muito aislado, não? Que não tem nada a ver com todo o continente africano,
pero Egipto es en África, ¿no? ¿Cuál es el origen de los egipcios? Entonces, nosotros nunca estudiamos eso también. Entonces, uno pierde la conexión histórica. Y ahí uno puede pensar, bueno, ¿qué pasaba? Los egipcios eran descendientes de alienígenas. Por eso tenían un alto desarrollo econômico e tecnológico, lo que não passava no resto do continente africano. Pero era exatamente era oposto, certo? Em um determinado momento, o Egito se tornou uma grande civilização, tendo como origem outras, mas ao sul. Pero nós nunca estudamos essas outras. Então, é como não que existiram. Vamos acabar, né? Já vai acabar. Já. Perfeito. Então, só para terminar, não? Então, hay 1 minuto. Entonces, hay muchas posibilidades de trabajos. Ustedes viram, ¿no? Después la profesora tiene muchos materiales que yo he producido que están ahí disponibles. Nosotros hicimos cosas aquí juntos también. Pero que queda un poco de curiosidad para que ustedes piensen un poco en eso. ¿Qué tipos de cosas es posible hacer, no? Pero más una del punto de vista ahí de la historia de la medicina, por ejemplo, ¿no? Yo podría ir más atrás sobre la historia de medicina. Como a 3.000, pero no es necesario. Para que vean que no es posible pensar que toda la historia de la ciencia y de la medicina es originaria del continente europeo. No es posible pensar eso. Entonces, por ejemplo, en 1879, ¿no? Entonces, el medio del siglo XIX, una de las cirugías que más mataba personas eran las cirugías cesarianas, para sacar los chicos, ¿no? Cuando no salían naturalmente. Era una cirugía muy, muy peligrosa por las hemorragias, ¿no? Que generaba y la poca capacidad técnica de la época. Ese Robert Falcon, él era misionario en África. Él asistió a una cirugía que está escrito cesariana, pero no es eso, no es una cirugía para sacar una crianza, ¿no? Por médicos tradicionales Banioro. Entonces, él escribió un artículo que fue publicado en Europa, no Edinburgh Medical Journal de 1884, explicando cómo era el procedimiento. Entonces, no es la teoría de la conspiración, el artículo está ahí. Ese es un dibujo que el propio Falcon lo hizo. Y ese tipo de conocimiento ayudó a que la tasa de mortalidad era de 85%. Eso cae, ¿no? Para 15%. Entonces, ve la contribución que una persona, un pueblo tradicional, haciendo un procedimiento que trajo para toda la humanidad. Pero nosotros no trabajamos esas cosas, ¿no? Entonces, hay muchísimas posibilidades de trabajo y certamente eso tiene un impacto en la identidad de los estudiantes negros, de los indígenas, de los blancos, de todos. Porque eso es comprender nuestra verdadera historia, ¿no? La historia de nuestra humanidad, no solamente de una mirada. Entonces, muchas gracias por mi oportunidad. ¿Sí? Gracias. ¿Tiene preguntas?